perdão? Isso é muito simples, olha só. Nós somos consciências pensênicas, pensamento, sentimento e energia, né? Ou seja, toda a nossa manifestação, ela é o conjunto desses veículos, ou vamos assim dizer. Ou seja, qualquer das minhas manifestações, seja levantar isso, levantar um braço, eu tenho uma ação mecânica que é energética, que é emocional e que é dos meus pensamentos. Então, eu não posso atrelar a questão somente pelo viés da energia. Ou seja, qualquer ressentimento, qualquer que seja, vai afetar meus pensamentos, minhas emoções e as minhas energias. E o que é pior, todo ressentimento, ele bloqueia as minhas energias. Porque na hora que eu tenho algum sentimento que eu fico lá remoendo, eu bloqueio parte do meu corpo, ou seja, eu estresso parte do meu corpo. Esse momento de estressar, enquanto a raiva, o ressentimento, a mágoa estiver presente, eu estou estressando uma parte do meu corpo, que é uma metáfora deste meu sentimento. Então, se o meu sentimento é de dor, meus rins ficam lá estressados, podendo gerar uma série de problemas. Meu umbilical chakra fica estressado. Então, eu vou ter reações adequadas às minhas emoções. E elas vão ser representadas no meu corpo de modo metafórico. Ok? Então, é entender que o corpo sempre vai dar sinais. Se eu engulo uma raiva e não manifesto essa raiva, porque engole esse choro. Quando eu estou engolindo esse choro, eu estou engolindo a raiva, o ressentimento, a mágoa, estou engolindo tudo. Haja estômago para aguentar isso. E a tua lógica também, né? Não tem lógica. Tem lógica, sim. A pessoa, quando engole o choro, engole tudo. Não, digo, para a pessoa que está na situação, eu falo assim, toda a minha lógica eu tenho que engolir também. Sim. Mas não faz sentido algum, porque o que está acontecendo aqui é incompreensível. Sim, mas Acho que é isso incompreensível que mais afeta. porque é um personagem de autoridade. E outro, além de tudo, é grande, né? É um monstro perto daquela criança, não é isso? Esse é o paradoxo. Quanto mais ligação você tem com aquele ser, mais você se afeta, se permite afetar por essa... Mas tem uma coisa que você não pensou. É que é exatamente porque eu tenho amor por essa pessoa que eu vou fazer isso. Porque eu faço porque eu sei que ela não vai me deixar, não vai me abandonar. Ah, que coisa doida, louca, maluca. Muitas coisas doidas. Né? Vou começar tudo de novo. Pois não, você queria falar? Aqui, ó, Mário, aqui, ó. A gente está falando de uma linha de perdão, e eu estou construindo o seguinte raciocínio, e me corrija aí se eu estiver falando algo errado. Mas quando a gente fala de perdão, perdoar outras pessoas. Então, eu estou vendo aí um hétero-perdão. Existe a possibilidade, se existir, eu gostaria que você se aprofundasse, no auto-perdão? Isso aí é uma besteira. É besteira, Vamos dizer outra coisa. Olha só, auto-perdão. Eu piso no seu calinho de estimação, pô, me perdoa. Pô. Aí eu, com outra pessoa, piso também no calinho, pô, eu vou me perdoar porque eu pisei no calinho de estimação do outro, né? Eu faço um erro. Cara, quem perdoa uma vez, pode perdoar uma segunda, não pode? Quem perdoa duas vezes a si próprio, pode perdoar uma terceira vez. Poxa, já que eu perdi duas vezes, mais uma, eu sou humano. Tá. Eu posso me perdoar uma terceira vez, né? Tá. Aí o que eu quero chamar a atenção? Nunca se deve auto-perdoar. Nunca. É auto-imperdoamento. Por que isso que é importante? Você tem que assumir para você mesmo a condição de que errou. E se errou, assuma a condição do aprendizado desse erro. Ou seja, você não vai cometer mais esse erro. Se você se auto-perdoar, pode ficar tranquilo que você vai perdoar uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, N vezes. Isso quer dizer que está relacionado com um cunho religioso ou não necessariamente? Não necessariamente. Está relacionado muito mais para aquela
vamos assim, publicidade que nós temos que nos amar muito. E se nós temos que nos amar muito, nós temos que nos perdoar. Isso é balela. Nós já nos amamos demais. Exageradamente. Nós nunca colocamos o outro na frente de nós. Nós, quando colocamos o outro na frente, normalmente é porque temos interesse. Então, nós nos amamos demais. Mas há uma política, nós precisamos nos amar. Olhar para o rosto, eu te amo. Olhar pelo espelho e falar para aquela pessoa que está diante de você, que é você mesmo, e dizer que se ama. Isso é loucura. Você tem que sair do seu ego, acima de tudo. Então, não dá para se perdoar. Entende? Não é possível, porque na medida que você se perdoa, você está se corrompendo. Joia, obrigado, valeu. Podia continuar nessa linha e expandir a diferença entre esse perdoar, não se perdoar, o auto-imperdoamento com a autopunição, porque está tudo no mesmo saco para a maioria das pessoas. Não, para a maioria. De jeito nenhum. Isso, porque não se perdoar não significa se punir, entendeu? Né? Não, isso significa aprender com o erro. A questão é aprendizado. Se você aprendeu e não vai cometer mais esse erro, por uma questão cognitiva, de saber que aquilo é prejudicial a você e prejudicial a outrem, então você se aprendeu. Por que as pessoas gostam de se punir? Aí sim entra um processo religioso. Porque, temente a Deus, eu tenho que sofrer e pagar pelos meus pecados. Isso está tão intraconsciencial que o próprio corpo ele reage se autopunindo imediatamente. Porque você assume a atitude de culpado. E como é que isso funciona? Desde sempre, nós assumimos essa postura na infância, por exemplo. Desde quando estamos na barriga da mamãe, queridinha, mais pelo menos 2, 3 anos, tudo que ocorre de mal é por minha culpa. Eu sou o culpado. Se a mamãe está passando mal, sou eu que estou prejudicando a mamãe. Se a mamãe está infeliz com o casamento, é eu que sou o culpado. Então, nós já trazemos esse reflexo pela simbiose que nós adquirimos na infância, ou estamos em simbiose com a mãe. Então, tudo o que acontece de mal, a culpa é nossa. Então, entra a pensanidade da injustiça, né? Aquela questão. Não, é um processo simbiótico. Está acontecendo alguma coisa, sou eu que está acontecendo comigo. É comigo que está acontecendo. Entende? Mesmo que seja com a mãe, pela questão da aproximação, da simbiose. Então, é um instinto muito corriqueiro. Reforçado pelo processo religioso, nós continuamos dentro dessa condição infantilizada, porque toda pessoa que se culpa é uma regressão à infância, acima de tudo. Mas é o processo religioso nos dificultando no crescimento, de virar gente. Então, é entender que sentimento de culpa nós não precisamos ter, desde que assumimos os erros que cometemos. E, acima de tudo, aprendemos com eles. Porque se não fizermos nada para ter um aprendizado daqueles erros que cometemos, aí, instintivamente, nós vamos estar nos autossabotando, nos autopunindo por conta daquela situação. Então, é importante. Errou? Qual foi o aprendizado desse erro? Eu não vou cometer mais. Assuma essa condição. Então, a responsabilidade aí é fundamental, de assumir os seus próprios erros. Esse processo com a mãe pode levar uma vida inteira? E você acha que doença no útero, por exemplo, é um processo com a mãe? Uau! Vamos lá. A questão do útero tem muito a ver com a gestação. Tá? É uma representação da gestação. Então, você tem que avaliar a questão, por exemplo, se houve algum tipo de abuso, se não houve, ao longo da infância. Como é que foi essa relação com a mãe? Se a mãe rejeitou desde a gestação o fato da criança, isso deixa marcas, não resta a menor dúvida. Então, eu tenho que analisar esse processo a partir de algum evento que me relacione com a criação, com a gestação, com algo, com a minha sexualidade, que eu possa estar representando a minha dor a partir desse local. Isso é muito importante. Então, você vai ter que rever, desde a infância, mas
até na juventude, ou alguma outra situação, em que o que está te impedindo? Às vezes a pessoa tem um processo, às vezes, por não querer, por exemplo, uma mulher que começou a ter dificuldades de transar, por exemplo, ter um relacionamento afetivo sexual com o seu parceiro, não está tendo. Às vezes é porque está rejeitando o parceiro, às vezes o parceiro está tendo lá as suas aventuras amorosas fora de casa, ela sente aquela energia, não sabe nem de onde vem, mas ela rejeita aquele ato sexual, porque tem uma energia que não está batendo, e o corpo vai reagir de modo a interromper esse coito. Então, nós também temos que analisar por isso. Que energia que está impedindo desta região funcionar adequadamente? Então, entender que o processo energético é um fato. A informação está o tempo todo passando. Então, por exemplo, um parceiro que faz uso de pornografia na internet, por exemplo, é difícil a mulher ter um bom relacionamento com ele, ter uma boa transa com ele. É muito difícil porque a pessoa está impregnada, ela vai para a cama não com um parceiro, vai com um parceiro e N mulheres, e N coisas, e N situações, ela se sente invadida. E não dá para transar. E aí não sabe, aí ela se bota como culpada, poxa, não sei o que está acontecendo comigo, se bota culpada, mas às vezes a culpa não é dela. A culpa é de quem está do lado, impregnando e sujando toda uma relação. E aí toda essa energia reprimida, que ela não libera, aí vai criando, cristalizando o processo. Você vai criando problemas para tudo que é lado. Agora, tem que analisar por todos esses viés. O que eu preciso entender para tomar a atitude adequada? Pode ser também o fato da mulher ser muito assistencial e, de repente, vamos supor, uma hipótese, ela casa. E aí ela para de fazer toda aquela assistência que ela costumava fazer. Também pode bloquear a questão... Aí não, aí a questão aí é outra coisa. Se você está com sentimento de culpa de não estar fazendo o que deveria estar fazendo, aí é um processo de sentimento de culpa. Você pode manifestá-la da forma como você achar melhor. E uma das formas é culpar o parceiro por ele estar te impedindo de fazer a assistência que estava fazendo. Sim. Mário. Para mim, tem toda a lógica, né? Se ele é o culpado, casou, ela deixou de fazer o que fazia, que gostava de fazer, você vai culpar quem? Inconscientemente vai culpar o parceiro. Como é que você culpa o parceiro? Ele não entrando em você. Não é uma forma perfeita de punir? Isso se chama vingança. Pois não. Temos 2 perguntas online aqui já. A Eliene Cavalcante pergunta: Professor Mário, certa vez fiz um comentário infeliz com uma pessoa, pedi perdão, desculpas, e a pessoa ficou ressentida e não quer conversa. O que fazer? Primeiro, você não deve pedir perdão nem desculpa a ninguém. Não, perdão, não. A desculpa é diferente de perdão, tá? A gente tem que analisar as duas coisas. Mas perdão não se pede desculpa. Se assume o erro e tenta reparar. Se não for possível reparar, joga as melhores energias para a pessoa e não cometa esse erro novamente. Mas tenta reparar. Não se pede desculpas. Por quê? Pedir desculpas é colocar a pessoa contra a parede. E ela tem o direito de não dar. O perdão ela tem que partir dela, da própria pessoa. Não você impondo que ela peça perdão. Então, o ideal é você admitir os erros e, se errou, assuma os erros e as consequências dos erros. Ponto. A Lina Souza pergunta: qual o maior trafar das consciências que não percebem ou não conseguem refazer o caminho para identificar as imaturidades? Olha só, nós temos que respeitar todo nível evolutivo. Ou seja, nós podemos ver naquela pessoa que está do nosso lado as imaturidades dela. Não quer dizer que ela veja, mas eu tenho que respeitar, tenho que entender. Saber que nós vamos lidar com pessoas de todos os níveis evolutivos, todos, sem exceção. Então, eu tenho que levar em consideração que, às vezes, uma pessoa tem um determinado comportamento que ela acha normal, que, para mim, é totalmente anticosmoético.
Mas eu tenho que entender que ela ainda não entende isso. Ou que aquela manifestação é uma denúncia do sofrimento dela. Eu também tenho que entender isso. Então, é respeitando que eu vou poder analisar e efetivamente ajudar quem está do nosso lado. Ok? Obrigada. Professor, eu queria saber, na verdade, entender um pouquinho melhor como é que funciona todo o processo do perdão, né? Se a gente conseguir enxergar de uma forma diferente o que aconteceu com a gente, mudar o paradigma do que a gente... Né, você trouxe a questão do cala a boca, moleque. Se eu conseguir ir até essa menina, vou trazer para mim, tá? Essa menina ferida que levou o cala a boca do pai. Se eu conseguir ver de uma forma diferente, eu consigo acessar esse perdão verdadeiramente? Porque às vezes, só terminar, porque às vezes a gente acha que perdoou e não perdoou. Perfeito. Olha só, a primeira coisa eu tenho que ver o real sofrimento daquela menina. Eu tenho que rever e sentir aquela dor, porque ela está presente. Ela não deixou de existir, ela continua presente. Culturalmente, eu vou criar uma série de mecanismos para minimizar esse sofrimento, mas eu tenho que resgatar esse sofrimento. E eu tenho que me indignar, eu tenho que me apossar daquela dor, daquela raiva, daquele momento. Enquanto eu não me apossar daquele momento, daquela raiva, daquele sentimento, eu não tenho que perdoar. Então, não é a nível de consciência, você entender, compreender... É isso, mas saber que meu pai estava completa, ou sei lá, a pessoa que for, né? Calma, eu estou continuando, eu vou continuar. Okay. Eu não terminei, eu só estou dizendo o seguinte, o primeiro passo, que é um passo fundamental para o perdão, é se indignar, se apoderar, porque na hora que ele mandou calar a boca, você não teve direito de manifestar a raiva, nem elaborar essa raiva. É um sentimento que está preso dentro de ti. Se ele está preso, ele não foi compreendido, não foi entendido. Você não se apoderou dele como um sinal de desconforto, um sinal de desequilíbrio, e ninguém te deu um suporte, não houve um tutor para te dar um suporte. Olha, você pode ter raiva, sim, é seu direito. Agora vamos pensar assim, papai estava assim, estava descontando em você, estava doido para dar uns tapas na mãe, mas deu em você, etc, etc. Ninguém fez isso contigo. Você não foi ouvida. Você não pôde manifestar essa raiva. Então, ela está contida. Então, você precisa, primeiro, se apossar dela, se apossar dessa raiva, entender dessa raiva. Poder falar dela. Isso é fundamental. Você se ouvir falar dela com o direito que tem de falar dela e de vivenciá-la. E aí, sim, você tem todo... Psicodrama, a gente poderia trazer isso para um psicodrama, por exemplo. Olha só, né? Para quem você vai falar, pode ser para um parceiro... muito antiga, né? Não precisa ser um psicodrama, mas eu estou te dando... tendo alguém para fazer isso contigo, melhor. Não resta a menor dúvida. Mas o que é importante é você saber quais são os passos que você precisa dar. Porque enquanto você não se apodera deste sentimento, ele não existe em ti. Enquanto consciente. Esse sentimento consciente, ele é inconsciente e acaba com a tua vida. E ele precisa se tornar consciente. Você precisa ser senhora dele, saber dominar, porque ele é um sentimento que ainda causa medo. E quando você deixa de ter medo desse sentimento, aí você, ao falar com alguém, ao se expressar, ao mostrar, aconteceu isso assim, eu fiquei muito puta com o meu pai, etc, etc. Fiquei com muita raiva, eu fiquei com vontade de matar, eu pensei que ele tinha que morrer. Eu tenho que exercitar o meu direito aos meus sentimentos. A partir daí, eu posso trazer na tela mental esse meu pai e avaliar por que ele fez isso. E pode ser feito através de uma carta, assim, só para entender. Se você quais, escrever, então, excelente. Quais os elementos que eu tenho para pôr para fora, né? Para poder, perfeito. Se você escrever, também funciona, porque você está olhando
está se apoderando do direito de ter raiva. E de ter raiva desse pai. Eu tenho o direito de ter raiva desse pai. Porque um processo religioso é honrarás pai e mãe, independente do que eles façam, para ter vida eterna. Isso é o 4º mandamento da lei de Deus. Não é loucura? Mas é o mandamento de Deus. Você entende? Aí você vai analisar, com os olhos de hoje, por que esse pai fez e o que fez? Qual o desequilíbrio que ele teve? O que fez com que ele... E entender o mecanismo, muitas vezes, dos pais se irritarem com os filhos. Os filhos são espelho para o pai e para a mãe. Por exemplo, se você está com 3 anos, se você está com 3 anos e aos 3 anos de idade da mãe, ela sofreu uma agressão significativa que ela não lembra, mas o espelho dos 3 anos da filha faz com que ela traga de volta aquele sofrimento. Quem é a culpada? É a filha. Não é o passado dos 3 anos dela. Ela vê o seguinte, ela quer uma desculpa para descontar e bater nesse filho. Mas é o sofrimento dela que ela está expressando naquela agressão. A criança não tem culpa nenhuma, mas é uma dor não trabalhada que, espelhada na idade do filho, fez surgir, supitar aquele sofrimento. E eu vou descontar. E como é que a gente quebra todo esse sabendo ciclo? Como é que nós funcionamos. Ok, né? Mas assim, a pessoa que não tem consciência de quem ela é, né, ela vai repetir, padrão, vai repetir o padrão, que é o que o Freud chama de compulsão à repetição. O que fizeram conosco na infância, nós vamos fazer com os nossos filhos. É a compulsão, é a marca. E ainda temos uma fala bonita. Se eu me tornei uma pessoa boa apanhando, vocês têm direito de ser uma pessoa boa também apanhando. Porque a referência é ela mesma, né? O tempo inteiro. E ela é boa. Ela está expressando, ela não consegue expressando a sua dor. Ela está expressando a sua dor. Ela não está querendo, ela está justificando a sua própria dor. Você entende? Então, nós temos que entender. Hoje, nós temos que entender toda essa situação e é a partir desse entendimento que nós vamos dar o perdão. Por entender as forças que surgem numa situação desviante dessa. Porque ninguém quer agredir ninguém. Ela só agride porque dentro dela há um sofrimento implacável, muitas vezes, em que ela tem que expressar isso de alguma forma. A gente pode chamar de carência emocional? Carência emocional envolve uma série de coisas, não deixa de não ser também, né? Mas é uma agressão que está sendo manifesta na minha violência, na minha manifestação violenta. Mas é, acima de tudo, algo que me falta, algo que dói, algo que me perturba, algo que me tira do sério. Por isso que eu desconto nos outros. Mário, a hora que der um tempinho, posso entrar nessa conversa? Pode ficar à vontade. Bem, eu já fiz o curso de perdão, né? Uhum. E eu acho que é um tema muito sério, muito controvertido, e estou vendo o pessoal muito calmo, assim, parece que não tem problema nenhum, ninguém precisa perdoar ninguém, nem ser perdoado. Olha, fale de você, não dos outros. Eu estou falando, isso aqui é a minha experiência. Essa é a minha experiência. Eu tenho o direito de falar o que eu estou pensando. Fale de você. Então, não jogue para os outros o seu sofrimento. Esse é típico de quem está sofrendo. Não, não é isso, Mário. Projeta nos outros. Espera um pouquinho. Eu estou dizendo que eu já fiz esse curso. Entendi. E eu percebi que essa turma aqui está mais calma do que as outras. Não. Eu percebi. É a minha percepção. Você precisa me entender. A minha percepção é essa. Agora, eu queria colocar 2 pontos aqui, assim. Nesse problema de perdão, questão de mãe, de pai, de filho e tal, eu vejo assim, 2 pontos, né? Primeiro, uma coisa que o próprio professor Valdo, se não me engano, falou diversas vezes, sobre o dever filial.
aquele dever que normalmente o filho deve ao pai, pelas coisas por ter gerado a vida dele, por ter honrarás cuidado. Pai e mãe, Isso. Independente do que eles façam, para teres a vida eterna. Quarto mandamento da lei de Deus, ok? Tá, Mário, só que, por exemplo, você está levando para um lado assim, Valdo ecumênico e tal. Olha só, o Valdo não falava isso. Você fala que nós é o seguinte, nós devemos respeitar os nossos pais por uma questão muito simples. Eles nos deram a oportunidade de nós fazermos a nossa programação de vida e de fazer as reconciliações necessárias, que é necessariamente, primeiramente, ao nosso grupo Karma. Tá bom. Então, a questão é assumir o ônus da responsabilidade de nós ajudarmos esses pais. Muitas vezes eu tenho que conter esses pais, perdoando e contendo. Se eu tenho um pai que é abusador, eu tenho que conter esse pai. Respeitando, sim, mas contendo. Pela assistência que eu tenho que fazer a esse pai. Perdoando, sim, mas contendo. Às vezes até botando na prisão. Tá, mas você vai deixar eu fazer a pergunta? Faço. Claro que eu deixo. Estou pagando caro para fazer a pergunta aqui. Então, tirando esse lado ecumênico que você fez, isso aí eu já sei, eu já conheço. E eu acho que muitos também conhecem aqui. Mas eu digo assim, quando eu digo dever filial, é aquilo pelo pai ter colocado o filho no mundo, por ter cuidado dele, feito tudo que ele podia fazer, até ele ficar adulto. E o outro aspecto seria o fato de que pode ser considerado que o filho, por estar vivendo um período diferente daquele que os pais viveram na época dele, e considerando-se que ele pode estar, de certa forma, um pouco mais adiantado evolutivamente, a ponto de poder entender o problema que os pais atravessam e ajudá-los nessa tarefa. Horrível essa fala tua. Olha só, você está botando uma responsabilidade nos filhos absurda. Esse é um dos grandes problemas que os pais geram. Eles têm expectativas que eles vão ter filhos que vão cuidar deles na velhice. Essa expectativa é horrível, é péssima. Porque eu vou ter uma criança não por estar gerando uma criança para o mundo, mas gerando uma criança para cuidar de mim. Essa responsabilidade é o fim da picada. Isso não tem cabimento, isso sobrecarrega qualquer consciência. Ela já chega nessa dimensão imbuída de uma responsabilidade que não é dela. Isso é absurdo. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que ter respeito aos pais, não resta a menor dúvida que temos que ter respeito. Mas, acima de tudo, ter consciência da responsabilidade que nós temos enquanto consciências que estamos em evolução e que estamos aqui para fazer reconciliações da nossa história do passado, principalmente da nossa história do passado. E, muitas das vezes, esses pais, em função desse passado, transgridem. Se nos Estados Unidos, por exemplo, a cada 3 meninas, uma é abusada, e a cada 5 meninas, um é abusado, na grande maioria dentro de casa, esses pais precisam ser contidos. Esses pais precisam ter... Isso nos Estados Unidos. Eu vejo, aqui no Brasil, provavelmente é maior. Então, esse respeito religioso que você está evocando aqui, eu acho que os pais deveriam estar mais cientes em que lugar eu estou botando essa criança, em que lugar eu estou botando meus filhos, qual é o lugar que é o deles. Se eu estou numa condição de tutor destas crianças, eu estou fazendo o trabalho que eu deveria fazer, porque eu, como pai, como mãe, eu tenho um aprendizado a fazer. Esse aprendizado não é sobrecarregando essa criança. Vocês concordam? Eu não concordo muito, não. Deixa eu falar aqui. Você fala criança? Mas assim, a filosofia chinesa
vezes, por exemplo, acho que tem um processo cultural que é isso mais ou menos que o Juvenal, que eu acho que ele quis dizer. O filho, ele tem como tarefa, quando os pais envelhecem, de cuidar daqueles pais para eles não ficarem assim, totalmente abandonados. Filho virou seguro de vida? Não, Mário, não acho que é isso. Eu acho que é uma questão de convivialidade, filho virou seguro de vida? De família, entendeu? Esse convívio familiar Olha é só, importante. Cultural não. Quantos filhos que se drogam, que vão para a sarjeta, que viram isso, que até matam os pais? Mas a gente não está falando disso. Eu não estou falando do filho que se droga. Eu tenho que levar em consideração tudo isso. Em geral, entendeu? Não, eu tenho que levar em consideração isso. O papel dos filhos é cuidar dos pais idosos. Eu acho que isso aí é universal, entende? Me desculpe. Eu penso assim. Me desculpe, mas você está fora da realidade. Porque eu tenho que pensar o seguinte, essa criança é para o mundo. Eu não posso contar com isso. Eu tenho que ter mecanismos para sobreviver à minha velhice. Não é o caso de contar, mas assim, culturalmente falando, a gente sabe que o papel do filho dentro da família falando, é os cuidar pais têm que dos bater pais idosos. Culturalmente, eu acho que todo mundo, não sei se eu estou falando alguma besteira, olha mas só, assim, culturalmente, isso é universal. Eu tenho que ir contra a cultura. A cultura dizia o seguinte, bata na criança até os 3 anos, porque ela vai respeitar pai e mãe. E ela não vai lembrar das porradas que levou. Não, isso é cultural. As leis de bater em criança terminaram na Europa 2000. Até 2000 era possível. Até os professores podiam bater nas crianças. A Europa, por exemplo, a Alemanha, aconteceu o que aconteceu com a Alemanha no nazismo, por conta de ter várias gerações em que as crianças eram adestradas para obedecer pai, mãe, líder religioso e o líder do país. Deu o que deu. Loucura. Se nós formos olhar pela cultura, nós temos que ter senso crítico do que a cultura nos impõe. Se eu for olhar a cultura atualmente aqui, que é uma perversão da relação da sexualidade, você assumir a sua sexualidade ou não assumir, você fazer qualquer coisa, se eu for entrar por essa cultura de manipulação, estou ferrado. Eu tenho que ter senso crítico do que é melhor. E o que é que nos impõe, sim, essa cultura. E que lugar eu estou ocupando na sociedade? E qual é o local que eu estou? Agora, se eu entro numa família em que você vai ser padre, que era o que acontecia muito, toda a família tinha que ter um padre. Há bem pouco tempo. Isso é um absurdo. A criança nasce, você é o mais velho, vai cuidar da família toda, vai cuidar de todos os seus irmãos. Isso era cultural também. Eu tenho que me impor ao processo. E nós, dentro da Conscienciologia, nós falamos exatamente isso. Veja os abusos da sociedade e não faça. Mário, mas como você associa a autorresponsabilidade consciencial com a diferença de nível evolutivo de consciências? Porque, às vezes, os pais estão um nível de consciência menor e os filhos... E olha só, quem é mais maduro vai ter a responsabilidade de lidar. E eu estou falando o seguinte, eu estou dentro de uma família, não é de graça, eu estou dentro de uma família para fazer reciclagens e fazer as reconciliações necessárias, sabendo que dentro dessa família nós podemos ter algozes e vítimas, que muitas vezes é exatamente o abandono que é a aquisição da liberdade. Mário, é muita insegurança essa questão do pai, né? Colocar a responsabilidade no filho para cuidar dele. Imagina um mecanismo também que cria na criança de dependência, né? Então ele vai ter atitudes para deixar ela dependente, para que ela fique com ela o resto da vida. Isso se chama manipulação. Sim. A criança nunca vai ter liberdade de voar, ter criatividade. Tem que ficar junto ali para cuidar. Não, ela vai ter que se submeter àquela situação. Não, eu tenho que dar liberdade para essa criança voar. Eu tenho que dar essa liberdade. Se eu quero ter essa liberdade nas próximas vidas. Se eu não exercitar isso, eu não vou ter essa liberdade nas próximas vidas. E aí é outro que vai fazer isso com ela, né? Claro!
Então, Mário, mas aí ele tá falando de criança. Não, vamos deixar as crianças para lá. Os filhos não são criança a vida toda. Mas e os pais podem depender deles. Os adultos foram um dia crianças, e essas crianças têm marcas até hoje. Por exemplo, uma criança que um pai chega e engole esse choro, essa criança, toda vez que é agredida, ela não pode sentir raiva. Ela tem que engolir essa raiva. E ela pode ter todo tipo de abuso ao longo da vida por não poder manifestar essa raiva. Isso é uma agressão. Bom, então vou ser um pouco mais drástico aí. Vou ser um pouco mais drástico com relação. Por exemplo, eu posso gerar numa criança uma manifestação comportamental para o resto da vida. Não adianta. Enquanto ela não chegar à condição daquela agressão que ela sofreu, ela não supera. Eu posso criar uma infantilização num adulto, por medo dessa criança virar adulto. Um pai pode deixar um adulto infantilizado por medo dessa criança virar adulto. E essa criança vai ser um adulto infantilizado por conta desta criação. E nós estamos cheios de adultos de 90 anos, 80 anos, 70 anos, infantilizados, sim, regredidos na sua manifestação, por conta, sim, de uma criação em que a criança não teve liberdade de virar adulto. Um adulto extremamente narcisista, em que não cresceu. Nós estamos cheios. E hoje, a adolescência hoje, ela está muito mais severa, muito mais longa. Tem pessoas ainda com 40 anos que ainda não deixaram de ser adolescentes. Isso é infantilização de uma criação, sim. Então, nós temos que ver o comportamento dos adultos pelo que suscitou na infância. Não tem saída. Eu não posso ver um adulto sem ver a história dela. Para compreender esse adulto, para entender a imaturidade desse adulto, eu tenho que ver a história desse adulto. Não tem jeito. Então, se eu quero respeitar o nível evolutivo de cada ser humano, independente da idade, eu tenho que ver a história dele. Se a história presente, é a mais fácil que estou com ela na mão. E se eu pudesse ver também a história das outras vidas, melhor ainda. Pois não. Eu só quero saber se eu entendi bem essa questão dos filhos com os pais. Porque no debate me veio aqui o seu ponto de vista, no sentido assim, de que os pais acabam criando expectativas de que os filhos têm que atendê-los na velhice. Mas... Não, é pior, já tem que atender já no momento que eles nascem. E aí eu concordo com você, deixa eu só terminar aí rapidinho. Aí eu concordo com a sua ideia, mas também concordo com a ideia dela no sentido assim, de que os filhos têm que ter o bom senso de ajudar quando necessário. Os que têm. Para fazer os que têm. Os que têm, né? Os que têm. Ok, bacana, parabéns. Mas e os que não têm? Mas essa cobrança... Eu tenho que dar direito para quem não quer ter. Agora, essa cláusula de ter que cuidar depois... Agora, eu querer obrigar o outro aos meus desejos, aqui. Isso. Uma banana. Uma banana. Sem ter prisão. Porque aí o pai eu tenho que fazer pelo meu desejo, porque aí o pai não pelo desejo do outro. A pai e a mãe têm que ter o bom senso de que pode ser que ele vá me ajudar, pode ser que ele não vá. Mas eu tenho que dar liberdade. Tem que dar liberdade, sim. Eu tenho que construir essa criança para o mundo, não para mim. E quando eu construo essa criança para mim, eu estou sendo egoísta, acima de tudo. Pois não. Bom, eu só queria falar de uma experiência própria, que não é tudo que está escrito, não. Eu caí no mundo desde pequena. Meus pais se separaram e eu comecei a viver aqui, lá e acolá.
E quando eles ficaram nos seus últimos tempos, eu cuidei de um e de outro, eu enterrei os dois. Perfeito. Ok. Ótimo. Ótimo para eles. Olha só, mas olha como é que as expectativas são complexas. Olha só como é que as expectativas são complexas. O que você acha do golpe da barriga? Você sabe o que é o golpe da barriga? Quer dizer, eu joguei uma expectativa em engravidar de uma criança para conquistar um homem, não é isso? Você sabe o que é o golpe da barriga, né? Ah, não, eu entendi o golpe da barriga no sentido de engravidar de um homem que é rico para poder ter uma boa pensão. Seja lá o que for. Não para conquistar. Seja lá o que for. Mas eu tenho uma expectativa, não tenho? Tem expectativa. Agora, quando ele nasce e atendeu a minha expectativa, o que essa criança é para mim? Um estorvo. Um estorvo. Isso. Por quê? Eu tenho que cuidar, tenho que mamar, tenho que limpar o cocô dele. Que coisa mais nojenta. E me fez lembrar que muitas mulheres, você quando entende? vão ter filho... Na hora que eu coloco uma expectativa, eu vou ter reação adequada àquela minha expectativa. Atendeu a minha expectativa, agora... Você entendeu o que vai acontecer? Entendi. Uma droga. Então, eu não posso gerar expectativas nessa criança que vai... Eu não quero usar essa criança para alguma coisa. Porque se eu estou usando, a probabilidade de não acontecer é enorme. Aí eu vou me frustrar, vou me sentir magoado, vou achar que ele é uma pessoa ingrata, porque não reconhece o amor que eu dei para ele. Deu o amor ou comprou? É um problemão. Será que eu dei ou comprei? Quem doa não pede de volta. Claro! Né? Quem dá amor não cobra. Perdi a minha vida, o discurso é esse. Perdi a minha vida por você. E agora? Você vai me abandonar? Quer dizer, você está comprando, não está efetivamente dando. Isso é absurdo. Como é que uma pessoa que pensa dessa forma vai perdoar alguém? Que se sente não atendida nos seus direitos. Absurdo. Essa pessoa não perdoa ninguém. Cobrador e devedor, né? Claro. Essa pessoa não vai perdoar, não vai saber perdoar nunca. E se o filho morrer no caminho e não tem mais filho? E aí, como é que fica? Você sabe que você pode ser uma opção do filho, né? Pois é. Porra, que mãe sacal, que mãe e pai sacal. Tô fora. Tô fora. Entra na bebida, não risca mania. Só um minutinho. Você vai ter que horas? 7 horas? Tá bom. Me fale. Temos perguntas online. Então, vamos mudar um pouco de assunto. A Eunice Gomes falou: estou muito mal, há muito tempo não sentia isso, parece um princípio de depressão. Aconteceu uma coisa, posso estar com acoplamento e esse sintoma pode ser da outra pessoa. Não sei ao certo, porque pode ser outras coisas também. Um dia desses tive um ataque de libido, tive uma libido exagerada, toda hora. Acordava à noite toda hora, dia e noite. Parecia um acoplamento, porque nunca tive isso. E aí ela quer saber qual é a possibilidade, o que pode ser isso. E agradecer se você puder responder. Sim. Primeiro, saber se tem parceiro, né? Sim. Isso seria bom. Se tem parceiro, você está com uma libido em alto nível, faça uso do parceiro. O parceiro vai adorar. O parceiro vai adorar e bota isso para exercitar com o parceiro. Se tiver algum tipo de assédio, vai tudo embora. Olha só, eu tenho que entender que, muitas vezes, uma repressão sexual, ela, em algum momento, pode estar despertando uma necessidade por conta de uma repressão. Então, tem que analisar também pelo viés, ainda mais que ela está trazendo a questão da depressão. A depressão, por exemplo, se você tem um parceiro e a sexualidade começa a vir, é uma forma de sair da depressão também. Agora, se ela está em depressão, a probabilidade de ter um heteroassédio, isso é muito comum também. Quer dizer, o fato dela se deprimir por um autoassédio vir a ter um heteroassédio é grande.
A melhor forma de a pessoa sair da depressão é fazer alguma coisa em prol dos outros. Essa é a melhor forma. Atividade física, beber muita água, uma vitamina C ajuda bastante, mas, principalmente, ter contato com outras pessoas, em que ela efetivamente possa ajudar outras pessoas. Se ela puder fazer isso, seja ir visitar um doente, falar com alguém que esteja precisando, ouvir alguém que esteja passando por uma dificuldade, ir num orfanato para cuidar de criança uma vez por semana, mas é importante entrar em contato com pessoas que efetivamente precisem da ajuda dela, que ela tenha expertise para ajudar, ou se não, se capacitar para isso. Isso seria o ideal. O Felipe Feres pergunta: quando o perdão mantém relações doentias? Olha só, o perdão é exatamente para subverter qualquer fragilidade que você tem, ou qualquer vulnerabilidade que você tem. Você só consegue perdoar se aquilo que acontecia contigo não acontece de novo. Então, para perdoar, para ver o perdão, aquele fato agressivo não pode acontecer uma segunda vez, ou uma terceira vez, ou uma quarta vez. Não pode. É exatamente pelo fato de você se apoderar dessa responsabilidade, disso não vai acontecer de novo, é que você pode perdoar. Enquanto a situação se repete, é porque você não perdoou e não entendeu e não superou a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Então, não pode estar acontecendo de novo. Não pode. Para perdoar, isso não pode acontecer. Às vezes, você vai ter que se afastar da pessoa. Você perdoa, mas se afasta. Sabe que, tecnicamente, aquela pessoa é doente e na tua presença, aquilo supita, aparece. Então, para aquilo não aparecer, você vai sair de cena. Ok? Então, para nós perdoarmos alguém, aquele fato não pode ocorrer novamente. Se ocorrer uma segunda vez, é porque você efetivamente não superou a fragilidade que você tinha e efetivamente não vai ter condições de perdoar. Só para agora é uma dúvida minha que você falou. Você perdoou a pessoa, aí você tem que se afastar, porque aquela pessoa pode ter um gatilho num trafar seu, é isso? Por exemplo, uma pessoa é um pedófilo, por exemplo. Ele fez uma agressão, abusou de uma criança ou de uma pessoa. E essa pessoa tem que ser afastada, não pode ficar presente. O doente tem que ser afastado. Não pode, porque esse doente, na presença daquela pessoa, vai fazer de novo. Eu estava entendendo outra coisa. Eu entendi assim, eu perdoei uma pessoa. Aí, só que quando ela fica perto de mim, aquele meu trafar, apesar de eu ter perdoado, aquele trafar é tipo tem um gatilho ali, uma coisa. Aí você não perdoou. Não, aí você não perdoou mesmo. Fica tranquilo, que você não perdoou. Não. Esse é um indicador. Se toda vez que olha a pessoa, não, você não perdoou nada. Então tá. Então, você está dizendo que o perdão é literalmente, diretamente ligado à autocura. Você se curou daquele... Sim, na hora que você perdoa, você está curado em relação àquela situação. Não tem saída. Perdão é controverso, é difícil. Há muito preconceito ainda por ser muito da área da religião, que Deus perdoa, né? Então, esse processo todo ainda é muito complicado, mas é um fator que faz a gente pensar muito e entender muito as nossas relações. E entender, principalmente, o processo evolutivo em que nós estamos inseridos. Então, podem perguntar, fiquem à vontade. Tem mais pergunta aqui. Não sei se tem alguém querendo perguntar. Então, eu não estou vendo. Pode perguntar. Então tá. A Maria de Falsas pergunta: Mário, a minha dupla vive numa situação difícil. Ele, como filho, não suporta a mãe. A mãe faz pressão por causa de coisas materiais. Estou sempre entre os dois, muito difícil. O que posso fazer para ajudar? Obrigada. Olha, quando um adulto casado tem problemas com a mamãe, ele vai ter problemas também com a esposa. Então, vai ser um reflexo, vai ter
vai ser um problema. O ideal seria ele deixar de ser manipulado pela mãe. Então, ele vai ter que se estruturar, e a mulher pode ajudar muito para ele se estruturar, para ele entender os mecanismos de manipulação dessa mãe e dar limites. E será fundamental ele dar limites, sim, a essa mãe, para ter uma vida tranquila com a esposa. Se não der limites, a relação dele com a esposa tende a deteriorar, porque ninguém aguenta um problema desse dentro de casa, onde o filho, no caso o marido, tem problemas sérios com a mãe, porque ele vai descontar na esposa. E possivelmente são duas esposas junto com um homem só, né? Uma dessa vida e outra de outras vidas, né? Isso não é o problema. O problema é o seguinte: o que é que essa mãe está efetivamente fazendo? Exatamente, o que ela está fazendo é isso. E ela vai conseguir, se o marido não der limites para ela. Porque quem vai para a cama com o marido é a mulher, não é a mãe. Não, isso tem que ficar bem claro, né? Às vezes não é o desejo da mãe, né? Mas tudo bem. Bom, voltando aqui à questão do perdão, como é que é difícil o entendimento do perdão, né? Entender que nós trazemos muita história do passado, ou seja, nós trazemos toda uma bagagem de ressentimentos, mágoas, e reflexo mesmo do nosso passado. E o palco para a resolução desse passado é exatamente no Grupo Karma. Então, se olhar o Grupo Karma, nós olhamos e podemos fazer uma inferência bem tranquila do que foi o nosso passado em conjunto. Resolvendo essas questões atuais, nós vamos efetivamente resolver as nossas questões do passado. Então, o que é bacana é que esse palco é montado para aquilo que nós precisamos resolver da nossa história. E a nossa história é multidimensional, multiexistencial. Isso é que é bacana. Então, nós temos que dar muita atenção a esse grupo kármico, entender esse grupo kármico, exatamente nas suas fissuras, acima de tudo. Porque é nas fissuras que eu vou entender onde é que eu tenho que superar, que eu tenho que ampliar as minhas defesas, superar as minhas marcas, as minhas cicatrizes. E é exatamente ali que nós vamos estar mais comprometidos, inclusive com a nossa própria vida, porque as marcas, elas estão ali presentes. Eu vou ter muita manifestação na adultidade por conta dos recursos que eu usei na infância para sobreviver, para estar numa condição favorável na minha infância. Só que na adultidade, usar esses mesmos mecanismos já não tem mais sentido. Preciso atualizá-los, mudá-los, para efetivamente ser uma pessoa adulta. Então, rever esses mecanismos, ver o que já foi superado, é importante. E é muito difícil, ao fazer essa revisão, não ter que perdoar alguma coisa. Então, reconhecer as mazelas pelas quais nós passamos e não perdoar é fixar os mesmos comportamentos da infância. Só que comportamentos da infância são comportamentos infantis. Não tem mais sentido usar isso na adultidade. E como é que você poderia expandir em relação ao perdão e os bolsões extrafísicos que nos acompanham? Olha só, a questão toda é a quem eu estou conectado. Quais são o meu para-network? Ou seja, meu para-network é basicamente de consciências maduras, amparadores, ou ou aquelas que nem cheira nem fede, ou assediadoras. Olha só, eu conheço pessoas de todos os níveis, desde pessoas, né, Jovildo, muito assediadas, que têm companhias que embrulham o nosso estômago quando nós estamos perto delas. Tem pessoas mais ou menos e tem pessoas bem assistidas, que nós já tivemos contato com elas. E a diferença é significativa. Então, me mostre as suas companhias que eu digo
o problema que você tem. Entende? Então, a escolha é nossa. Se nós vamos ter um bom paranetwork ou um péssimo paranetwork, a escolha é nossa. Nós é que nos afinizamos com essas consciências. Por exemplo, uma pessoa que faz uso, por exemplo, de consciências mais negativas, por exemplo, no caso de estar manifestando algum tipo de vício, ela tem em torno dela pessoas viciadas, que elas se gozam, literalmente, com o prazer que essa pessoa tem a partir dos vícios que ela manifesta. E isso é um fortalecimento para se manter vulnerável a essas consciências. Se você é uma pessoa que faz muita assistência, que assiste, que desassedia, que encaminha pessoas para ambientes mais favoráveis, para colônias extrafísicas de recuperação, você vai ter um paranetwork que reflete esta condição. Então, é a questão que a gente chama de força presencial. A nossa força presencial ela é ampliada pelas companhias que nós temos extrafísicas, ou elas são diminutas em função das companhias extrafísicas que nós temos. Eu espero que não seja o meu, né? Oi? Aqui atrás. Mas agora me lembrou se o seu também já... Ah, tá. Não, tá em modo avião. Modo avião, meu. Não, sei lá, né? Pois não. Então, pois não. Como é que fica os nossos bolsões particulares, assim? Eu não gosto da palavra bolsões. É uma bolsa grande, né? Que eu vou enfiando aquelas pessoas... Aquelas consciências que você mantém... Eu gosto mais de paranetwork. Um paranetwork são as minhas relações com as consciências extrafísicas. Eu acho muito mais bonito, cara. E muito mais moderno. Mas, assim, inclua a TENEPS, por exemplo, nesse processo de perdão. Será que a TENEPS seria uma forma, um parâmetro para trabalhar o perdão com essas consciências, guias cegos, ex-amigos, que ainda nos permeiam, que nos rodeiam, que nos influenciam pensanicamente, sabe essa questão? A TENEPS? Eu boto na TENEPS muitas pessoas. Eu já perdoei muitas pessoas. Algumas pessoas a partir da TENEPS. A gente pôde ver a realidade delas. E isso me favoreceu muito a possibilidade de perdoar, não resta a menor dúvida. Mas eu tenho que entrar no universo da pessoa. Eu tenho que entender esse universo. Eu tenho que entender o sofrimento desta pessoa. Ou seja, uma pessoa que puxa o meu tapete, eu tenho que analisar pelo sofrimento que ela passa para fazer o que fez. Então, hoje eu digo o seguinte, uma pessoa que tem inveja de mim está batendo palmas de pé para mim. Então, o aspecto positivo dela eu reconheço. O aspecto negativo não me atinge. Como eu foco é no aspecto positivo dessa pessoa. Ela não está me admirando? Está ou não está me admirando? Então, ela está batendo palmas de pé. Tem algumas coisas que ela faz, foge até à vontade dela, mas é porque o ímpeto a faz, mas isso para mim, olha, beleza, ela está me batendo palmas de pé. Então, eu estou focando no melhor dessa pessoa. Então, é a forma como eu vejo, isso pode me assediar ou não. Isso não me assedia. É entender o sofrimento da pessoa. Se você entende o sofrimento da pessoa, você pode perdoar. Seria a qualificação da relação ela energética. qualifica a energia pela relação que você estabelece com o outro. Uma relação mais libertária, mais total, fraterna. Pensa bem. Independente do trafar. Olha que coisa interessante, que as pessoas têm muito pouco entendimento disso. Você tem raiva de alguém, por exemplo. Aí você joga aquela raiva para a pessoa. A pessoa manifesta a raiva para você. Aí você está tranquila com você mesmo, porque eu estou manifestando uma raiva, porque eu recebo uma raiva de volta. Eu tenho direito de ter raiva. Porra, ela está jogando uma raiva para mim.
Então, eu estou tranquilo e eu estou bem com a minha própria raiva, porque eu estou recebendo a raiva do outro. É uma forma, entre aspas, até de defesa. Até de defesa. Só que ambos dançam. Ambos dançam, efetivamente. Ok. Agora, pensa o seguinte, olha só. Eu tenho raiva de você. Aí você percebe a minha raiva, olha assim, pô, Mário está mal, porque está sentindo raiva, ele está desequilibrado, ele está mostrando o sofrimento dele. Eu vou jogar bastante energia para ele. Ele está pedindo ajuda, no fundo, ele está pedindo ajuda. Eu vou jogar energia positiva para ele. Então, eu jogo uma raiva e recebo uma positiva. Eu começo a entrar em conflito comigo mesmo. Como é que eu tenho direito de jogar uma raiva se eu estou recebendo uma coisa boa dela? Eu entro em conflito, eu começo a me intoxicar com a minha própria energia. E eu posso até surtar por conta disso. E o surto é assim, cara, acorda, para com isso, quem vai morrer é você. Não é perfeito? Perfeito! Então, vale a pena perdoar? É matemático. Você não fica submetido ao assédio do outro, à energia do outro, porque aquela energia te envenena também. Na hora que você corta, e é uma atitude só intraconsciencial sua, de mais ninguém, de mais ninguém. Você não precisa nem declarar por outro, oh, te perdoei. Não precisa. Vale a pena ou não? O difícil é não sucumbir, né? Porque essa energia que vem, ela fica acionando vários aspectos nossos e você tem que ficar convivendo com aquilo. Porque é aí que é o grande barato da superação. Você vai superar os seus traços fardos exatamente para perdoar. Então, você vai ter que reconhecer os seus pontos de Aquiles e você vai ter que sair fortalecido. Só se dá o perdão quem se fortalece, quem se liberta. Essa, para mim, é a maior vantagem. Agora, se você não quiser perdoar, você pode morrer mais cedo, você pode ter ataque cardíaco, você pode ter vários tipos de alergia, você pode ter comportamento desviante de tudo que é tipo, por falta de perdão. Você pode ter síndrome do pânico, né? Pode ter uma síndrome do pânico por falta de perdão. Fibromialgia, por exemplo, uma fibromialgia. Fibromialgia é típico de quem não perdoa. Porque a pessoa está com tanta dor no corpo e ela tem que manifestar essa dor no corpo. É uma dor generalizada. Não é? Quem não perdoa não sente uma dor generalizada? A dor vai ser manifesta. Oi? Generalizada. Pois é, aí você diz, a quem você não perdoa ainda? Você é uma pessoa raivosa? Então, é típico de pessoas que não perdoam sentir dor. E é uma dor que não sabe de onde vem, nem por que vem. Mas, Mário, a fibromialgia é mais típico da mulher que do homem. Claro, porque a mulher normalmente é mais raivosa e bota mais para dentro. Ela aprende desde pequena a ser uma menina educadinha. E se tem o nome de Maria, então, era para ser virgem. Virgem. Passa a vida inteira, você tinha que, olha, já te colocaram uma carga de ser Virgem Maria, olha. Loucura, você tem que ser pura, santa. Olha que peso coloca numa criança quando bota o nome de Maria. Oi. Temos mais duas perguntas. O Felipe Feres pergunta: o perdão emocional citado pela Malu Balona não é diferente do perdão racional? Perdão emocional, perdão é racional. Pensênico. Não existe um perdão só no PEN, um perdão só no SEM, um perdão só na energia. É pensênico. E o perdão, ele é um aspecto cognitivo. Eu tenho que entender. Isso tem que ser um processo puramente cognitivo, que abrange o pensene.
Enquanto eu não entender a importância de dar esse perdão, entender a relação que eu quero ter com esta criatura que é alvo do meu perdão, enquanto eu não entender cognitivamente, não existe perdão. Me desculpe, mas só existe um tipo de perdão: aquele que atende à minha cognição, que atende meus sentimentos, que atende à minha energia. Se não atender essas três vertentes, esquece. Isso não é perdão. E elas começam pelo perdão de pai e mãe, pelo entender pai e mãe. Porque tudo que ocorre ao longo da nossa vida é reflexo da nossa criação, das marcas. Ou seja, a epigenética hoje está falando isso abertamente, já deixei isso bem claro. Nós trazemos a nossa paragenética, que ela interfere profundamente na nossa vida? Sim, mas a epigenética é um fato, ou seja, o meio no qual nós nos desenvolvemos, principalmente na primeira infância, isso marca o nosso comportamento para a vida toda, a não ser que nós façamos uma reflexão desse momento para subverter aquilo que foi negativo. Isso é um fato. Você pega o Freud lá, o tempo todo a compulsão pela repetição, o tempo todo. O que é a compulsão pela repetição? É repetir na adultidade aquilo que fizeram em criança. E vai repetir com quem? Normalmente com os filhos. Se você foi abandonado, a probabilidade de você abandonar é muito grande. Se você foi abusado, a probabilidade de abusar ou deixar ser abusado é muito grande. Exatamente pelas marcas. Então, nós precisamos rever essa infância para, pelo menos, subverter os aspectos negativos dela. Isso é importante. E é exatamente perdoando. E na hora que eu consigo perdoar pai e mãe, nas mazelas que eles criaram para nós, eu consigo perdoar a humanidade. Enquanto eu não conseguir perdoá-los, esquece, eu não consigo perdoar ninguém. E uma telecalepiniana pergunta: situação clara de vidas passadas, prisão grupo kármica. Até que idade cuidar, educar um filho que vive te agredindo com palavras? Tem 18 anos, mas depende de mim. Você tem 18 anos, e ainda agride a mamãe tem que analisar assim, o que é que ela aprontou, quais as expectativas que ela tinha nessa criança, o que é que ele aprontou efetivamente. Essa mamãe deu de mamar a essa criança, deixou de dar de mamar a essa criança, ela foi presente, não foi? A questão da presença da mãe é muito sério. Por exemplo, hoje tem vários países já que o auxílio maternidade ou o tempo de maternagem da mãe é de 2 anos. 2 anos. Porque é o tempo de simbiose com essa criança. Uma criança que é cortada da sua mãe com menos de 2 anos, é como se amputasse um braço dessa criança. Essa criança é uma criança amputada. Ela vai sofrer alguma consequência. Vai superar? Vai poder superar? Vai. Mas sempre é um capenga. Uma pessoa pode viver sem um braço? Pode. Uma criança que não teve uma mãe, pelo menos durante 2 anos, presente, é uma criança amputada. Então, esses países chegaram à conclusão seguinte, que é muito mais barato cuidar de uma mãe por 2 anos do que cuidar de um adulto desajustado. Sai muito mais barato. É uma questão só matemática. Agora, num país subdesenvolvido, quanto menos tempo ficar cuidando de criança, melhor. Pior para a sociedade. Mas vai gastar com adultos desajustados. Mário, eu estou com uma angústia assim, bem significativa, porque com isso que você traz, né, reforçando a teoria toda do Freud, que eu estou tentando sair dessa teoria há muitos anos, tentando ver um outro lado, né, que não esse, da saída humana, né, da gente se comportar de uma forma mais humana e decente, né, sair dessa simbiose da culpa do pai, da mãe, porque senão a gente não tem saída. Não. Eu não vejo... Olha só, não é culpa do pai e da mãe, não. Nem do Freud. Não, o Freud... Não, o Freud... Não, olha só. Olha que coisa... Eu não consegui me colocar, eu então. entendi. Eu entendi a tua fala. Eu entendi a tua fala. Porque aí não tem saída. Tem!
a gente fica se retroalimentando. Eu vou explicar então melhor. Socorro. Vou explicar melhor. Pensa o seguinte, esse pai e essa mãe também foram crianças. Homens e mulheres que ainda não foram pais suficientemente bons vão precisar de crianças para aprender a ser pais suficientemente bons. Isso é Melanie Klein que você está trazendo. Então, volta no mesmo estaca. Deixa eu terminar. Nenhum é. Eu estou angustiada. Eu comecei a minha fala falando que eu estou angustiada. Mas eu estou querendo tirar dessa angústia. Tá bom. Se você me deixar... Eu vou tentar tirar dessa angústia. Entra na Melanie Klein, dá a mesma angústia. Olha só, né? Não sai todos disso. esses dois só trazem angústia para os pais. Mas eu vou tentar te tirar dessa angústia. Olha só, a culpa não é de pai nem mãe, é um processo puramente de evolução. Então, vou explicar novamente. Processo de evolução. Não tem saída, processo de evolução. Homens e mulheres que precisam aprender a ser pais suficientemente bons, precisam de filhos para exercitar essa condição. E, nesta condição, eles vão errar e acertar. E esses filhos vão ter que entender esses pais e perdoar os erros desses pais. Quando esses pais forem suficientemente, quando esses homens passaram pelo exercício de serem pais suficientemente bons, eles têm a opção de não serem mais pais e irem em frente com o seu crescimento e a sua evolução, sem precisar de filhos. Aí acaba a humanidade. Deixa de ser boba! Quantas parideiras não existiram ainda? Deixa de ser boba! A gente vai encontrar uma outra forma de se reproduzir. Não, porque não existe um ser humano. Não, é sério. Não, peraí, deixa eu entender isso, é muito sério. De ampulheta lá. Não, que não é, olha porque só. assim, o ser humano nunca vai ser suficientemente bom para o outro. Nunca, não existe não. essa possibilidade. Você chega aí, olha a gente chega aí... O que eu estou dizendo suficientemente bom? Eu não estou dizendo bom. Suficiente é aquele que atendeu pelo menos acima de 50%. Para mim é ilusório isso que você traz. 50% é ilusório? Não, eu te garanto que você foi uma filha que teve um atendimento 50%, porque você está bem aí, está tranquilo. Se fosse a menos, você já estava estrupiado, não estaria aqui, eu te garanto. Ok, eu entendi. Obrigada. A angústia continua, mas eu entendi. Mas olha só, deixa eu só complementar. Então, quando nós saímos do nosso egocentrismo de precisar de filhos para nos reconhecermos como consciências humanas, em que eu posso ir para o universalismo, que eu posso ir para o mundo, cuidar de N filhos. Por exemplo, eu tenho filhos com idades superiores a mim. Eu tenho filhos com idade mais alta do que a minha, que me tratam como pai, que é pior. Lindo isso, eu entendo o que você está dizendo. Entende? Na hora que eu saio, eu também tenho. Quando eu saio para o mundo, é porque o meu exercício já foi suficiente, já foi razoável. Não precisa ser excelente, foi razoável. Foi razoável. Eu passei por uma etapa de crescimento, de evolução. Agora eu vou para o mundo. É isso que as pessoas não entendem. E qual é o meu desejo? É libertar essas mães pela impetuosidade que é a nossa criação. E outra coisa, você tem um cérebro virgem, e um paracérebro. O paracérebro, você está vindo com ele aqui. As informações que são passadas do paracérebro para o paracérebro não são muito fáceis, leva tempo. Então, quando você está marcando esse cérebro, a ferro e fogo. É na gestação, é na infância, o drama do nascimento. Acontece de tudo. Isso vai marcar o cérebro. Então, você tem um monte de informações no cérebro que vem com o paracérebro para dar uma ajeitada. Mas essas marcas desse cérebro físico são contundentes. Isso marca o nosso comportamento. É isso que eu tenho que entender. Então, na medida que eu entendo essa dinâmica, eu não vou poder perdoar pai e mãe? Eles não tiveram outra opção.
Não tiveram. Eu entendi exatamente, se pudesse fazer uma terapia, se tivesse um curso de pais, efetivamente, que mostrasse essa realidade para eles, que eles pudessem se preparar. Não tem. Um curso adequado para pais? Não tem. Ah, sim, não é o meu caso, não é o meu objetivo fazer. Mas é uma possibilidade, entende? Mas o fato é, existem uma série de forças que nós estamos submetidos. Então, o filho vai ter que olhar para esse pai a partir desse prisma da conscienciologia e ver o seguinte: eu tenho que perdoar, não tem outra opção. Mas, às vezes, eu tenho que conter esse pai, respeitando a ignorância dele, a imaturidade dele. Tenho. Mas é exatamente querendo libertar esses pais que eu preciso conhecer esses pais. Conhecer as fissuras dele. Sofrer e entender esse sofrimento pelo qual eu passei, porque senão eu não vou entender esses pais. Porque se eu quiser idealizar esses pais, eu estou ferrado. E o que a maioria das pessoas fazem é a idealização de pais, principalmente aqueles que mais maltrataram eles. Então, eu vou eleger um que é um santo homem, uma santa mãe, em detrimento do outro. Eu não posso tomar até minha partida. Isso é o que a religião faz, isso. Sim, né? o tempo a religião todo. traz o tempo inteiro isso. O tempo todo. Mas isso, por isso que gera uma série de pessoas desajustadas e infantilizadas. Porque na hora que eu entendo esse mecanismo, eu estou libertando pai e mãe. Não estou condenando, pelo contrário. É libertando esse pai dessa culpa, porque é a ignorância de que ele está submetido, em que a fisiologia dele faz ele ter esse tipo de comportamento. Não tem saída. Não, eu estou dizendo o seguinte, não tem saída porque é visceral esse processo. É visceral. Então, na hora que eu entendo, por exemplo, essa questão do espelho, na hora que eu entendo isso, pensa bem, uma mãe que bate num filho com vontade de matar o pai. Aí esse filho fica muito chateado, pô, está descontando de mim, mas quando ele vê a situação toda, foi superar, tudo superou. Mas se a mãe não tivesse em quem descontar, ele teria matado esse pai. Essa dor dele fica minimizada. E um monte. Fica ou não fica? E quantas coisas aconteceram assim? Então, a gente tem que ver o nosso contexto nesse processo todo. Às vezes a gente vem para... Pensa bem, você vem duas famílias brigando durante séculos, uma matando o outro, matando o filho de um, matando o filho do outro. Aí você assim, chega assim, eu agora vou nascer naquela família para ser o interventor, para ser a pessoa que vai ser infiltrada para fazer a conciliação. E eu nasço lá. E a turma tenta matar ele, tenta fazer isso, mas ele chegou numa determinada idade, ele reconhece tudo. Opa, já sei o que eu estou fazendo aqui. Vou reconciliar vocês com aquela família. E vai lá, reconcilia, minimiza tudo, acerta tudo. Ele foi para o covil dos seus algozes. É óbvio que ele sofreu, até tentativa de morte, quando criança. Então, eu tenho que ver o seguinte, a partir de um determinado ponto, eu tenho que analisar meu contexto. O que eu estou efetivamente fazendo? Qual é o meu papel? Mas eu vou querer isso de nós, não dos nossos pais. Eu tenho que olhar para eles com esse olhar. Mas eu tenho que me apoderar das dores. Enquanto eu não me apoderar das dores, eu não entendo eles. Isso liberta ou não? Claro que liberta. Claro. Liberta nossas dores e como os meus filhos vão me olhar. Então, perdão é muito sério porque ele liberta. E você para de reproduzir nos filhos, os filhos nos netos, em si, assim sucessivamente. Eu entendi. Essa cadeia. Essa cadeia. Né, você dá um porque ponto o Freud final não nessa cadeia. Ele só viu um lado. Ele só viu uma manifestação que era concreta, é visceral.
Nós podemos ir além. Quando vimos, pô, uma sequência de vidas, que não, temos que... Alguém tem que cortar o estigma familiar. Tem que cortar. Alguém tem que entrar com a lei. Já que você gosta de Freud. Mário. Vamos entrar com a lei. Mário. Pois não. A Edna Pereira pergunta: gostaria de maior esclarecimento sobre raiva e rancor. Como trabalhar um e outro? Está dentro do contexto aqui da gente. Raiva e rancor. Se permita ter raiva. Agora, que ela não dure muito. A raiva é um sentimento que mostra que você está sendo ignorante perante uma agressão que você está sofrendo. Então, se você é ignorante perante a situação que você está sofrendo, que você está se sentindo impotente perante essa raiva, peça ajuda urgente para você sair desse sentimento. Por quê? Uma raiva, pelo menos com 3 meses de raiva intensa, as articulações do corpo começam a bater pino. Com 3 anos, você está com raiva, durante 3 anos, você está com as articulações cristalizadas. É primo irmão. Okay. Mario, también la falta de perdón eleva a doenças como o câncer, que estão... Sim, uma mágoa profunda pode dar um câncer dos bons. Dos bons. E o que é bacana, por exemplo, tem certas doenças que você tem medicação, bom, os melhores médicos e nada. Na hora que a pessoa perdoa, parece que a cura veio milagrosamente. É óbvio que foi um coadjuvante. Não é para você largar a medicina, você tem que continuar com a medicina tradicional. Mas que é um baita de um coadjuvante na cura das pessoas, não tenho a menor dúvida disso. Como coadjuvante, não tem coisa melhor. Porque, obviamente, já está alimentando outro tipo de sentimento. Sim, já entendeu, claro. Já compreendeu e rompeu a doença. Claro. Não? De alguma forma. Se nós levarmos em consideração que toda doença é uma manifestação de falta de cosmoética, de algum ponto, alguma falha nós estamos tendo. Pensa bem, é ou não é? Uma falha cosmética. Se eu subverto, se eu supero essa falha, a probabilidade de entrar em homeostase é grande. Não é brilhante isso? Nosso corpo reclama, nosso corpo grita. Quando nós não falamos, o nosso corpo berra. Já dizia, né? Algumas pessoas, né? Já diziam. É um tema difícil, não tem a menor dúvida. Eu dou esse curso já há alguns anos. E o que eu vejo, e nesse último curso que eu dei em Portugal, a gente teve um depoimento, posso assim dizer. Uma pessoa levantou e disse assim: olha, já fiz esse curso 3 vezes. Só hoje que eu entendi o perdão, só hoje que eu dei o perdão para quem eu tinha que dar. Mas precisou assistir esse curso 3 vezes. Realmente não dá para entender numa vez só. Você precisa exercitar, elaborar, ouvir para aquilo, para nós termos sinapses a respeito dos nossos próprios sentimentos ou ressentimentos. E o que é interessante, se nós não formos ouvidos nas nossas mazelas, nos nossos ressentimentos, nas nossas raivas, é algo que eu não entendo. É algo que eu não percebo. É algo que não tenho sinapse para entender esses sentimentos. Eu preciso constituir sinapse para efetivamente poder entrar em contato, para depois poder perdoar. Então, é uma construção. Perdão é uma construção, é um processo em que se inicia entrando em contato com o sofrimento. Mãe. Trazendo a problemática, o porquê da raiva, claro, né, com o outro, quer dizer, trazendo para você. Bom, e nessa circunstância, como que eu agiria? Entende? Essa é a melhor maneira também para entender o outro, com certeza.
Pois não. Mário, houve a pensanidade religiosa no encontro, né, esse final de semana, né? Então foram atendidos muito, porque, por exemplo, a religião, né, que você tocou, que a pessoa tem que ser boazinha, tal, e é muito comum, às vezes, a gente vê assim, né? Pois é, você vê, Dona Fulana era muito boazinha, morreu, e o filho dela, não sei o que são ruins, continuam vivos. Ou seja, eu acho que dentro de tudo isso que foi falado, meus parabéns, mas é o seguinte, nós temos que prevenir para eu não errar com você. Então, isso já é bom, porque se eu não errar com você, eu não vou precisar a mãe me perdoar. Agora, eu acho o seguinte, nós temos que ter, na mudança atual de raciocínio, não deixar que o outro também me prejudique. Porque o que não presta, não presta mesmo. Às vezes a gente até gostaria de ajudar. Então, eu acho que o esclarecimento é uma coisa assim que a gente às vezes tem que dar para as pessoas. Por exemplo, é muito comum em cidades igual ao Rio de Janeiro, a pessoa sair à noite dando comida para as pessoas que ficam assim, no sentido, às vezes, até de religiosidade. E eu sei de casos recentes lá que a moça chegou perto dos mendigos, que estava assim, quando foi dar, o cara virou para acordar, para dar a comida, ele deu um soco no rosto dela. Quer dizer, machucou muito. Quer dizer, então, eu acho o seguinte, eu acho que preventivamente, quer dizer assim, em perdoar ou não, quer dizer, fora pai e mãe, né? Para jogar no socinho, que todo dia as pessoas aí no trânsito têm raiva, nós temos que ter muito cuidado, entende? Para a gente estar antenado, para eu não deixar o outro me prejudicar, para que eu não tenha raiva dele. É nesse aspecto que eu queria colocar. Olha só, você tá criando uma idealização. Vamos cair na real. A real é o seguinte, aquelas pessoas mais próximas, as pessoas vão ser essas pessoas que vão nos frustrar, nos magoar, nos criar problemas. São exatamente as pessoas mais próximas, principalmente aquelas pessoas que eu mais amo. Porque, em algum momento, pode acontecer de tudo. Então, eu tenho que entender o seguinte, achar que nós não vamos errar, esquece isso. Você tem que lidar bem com o erro. Aprender com o erro. Se permitir errar, sim. Porque senão você não faz absolutamente nada na vida. Se você não quer errar, esquece. Você vai para o monastério, vai lá para o topo do Himalaia e não sai de lá, fica lá isolado. A probabilidade de errar, você só vai errar contigo mesmo, não é com mais ninguém. A vida não é assim. A vida real é erros, acertos, e vamos aprender com eles. E saber de antemão que as pessoas mais próximas são exatamente essas que vão criar problema para nós. Não tem saída. E é exatamente nesse exercício que nós vamos crescer, vamos evoluir. É exatamente nessa troca que nós vamos aprender aquilo que precisamos aprender. É exatamente na dificuldade que se apresenta no dia a dia que vamos exercitar o nosso aprendizado. Não tem saída. Prevenir é muito bom, ótimo, excelente, mas, meu caro, você não consegue prever 100% tudo. Pois não. Eu queria retornar naquela questão de você não ter que sair de perto do agressor para poder perdoar. Em uma situação, em uma condição onde a consciência, por enquanto, ela tem que conviver com uma outra que, vamos supor, seja uma pessoa narcisista. E esse narcisismo, em alguns aspectos, acaba afetando. Sim. Como conviver com essa pessoa. Olha só, uma pessoa narcisista é uma pessoa que não liga para você. Isso. Não liga. Aí você tem competência para lidar com uma pessoa dessa que não está nem aí para você, dando tudo, porque a pessoa quer tudo, né? Sim. Mas ela não quer troca, ela só vê o seu próprio espelho. Se você convive bem com isso, ok, você não está frustrada com isso, você não fica chateada com isso. Agora, se você não tem competência para lidar com isso, um abraço, vai embora. Olha, a fila anda. Sim, até aí tudo bem. Mas, assim, naquela pessoa que ela está numa condição que ela não pode sair hoje, agora. Então, não, você não pode sair. Ela já quer
fazer esse processo de perdoamento, só que ainda está ali dentro. Sim, às vezes o processo leva 1, 2, 3, 4 anos, ok, mas que ela construa essa saída. Uma situação dessa, às vezes, é difícil mesmo. Desde que a saída já esteja programada. Porque, às vezes é difícil. Se a pessoa, por exemplo, não quiser uma terapia, não quiser se cuidar, não quiser melhorar, é muito difícil. E uma pessoa narcisista, normalmente, a marca é de infância, e mudar isso é muito difícil. Não é uma coisa fácil, não. Porque é uma pessoa infantilizada acima de tudo. E mudar não é fácil, a não ser que a pessoa reconheça tudo isso, o quanto ela está deslocada no tempo e no espaço, para poder superar. Agora tem que terminar, né? Sim, estamos chegando ao final aqui. Dá tempo para mais uma pergunta? Dá sim, vamos lá. Tá, então temos aqui a última pergunta. Fabiane Guzzo pergunta: quais as posturas que predispõem à compreensão dos atos alheios? A compreensão dos atos alheios é quando você não está envolvida diretamente. Porque quando você está envolvida diretamente, por exemplo, está com raiva, mágoa, ressentimento, normalmente há uma obnubilação a respeito do entendimento dessas pessoas. E esses sentimentos já mostram uma preparação do corpo para tomar alguma atitude, mas não para refletir. O sair de perto é bom porque você pode se recuperar do excesso de substâncias que você coloca no corpo para se adequar àquele sofrimento. Então, você vai poder analisar melhor, com mais profundidade. Estar envolvida diretamente é sempre um problema, é muito mais difícil. Então, a ideia é, se afasta um pouco, sobrepaira a situação, procura ver nessas transgressões a dificuldade das pessoas, um pedido de ajuda que essas pessoas estão fazendo com a sua manifestação, que essa é a melhor condição, ou seja, se coloque numa condição de aprender a respeito dessas pessoas a partir dos inputs que elas dão, a partir das agressões que elas extravasam. Porque toda pessoa que faz alguma agressão mostra o quanto ela se sente agredida também. Ok? Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, os que participaram desse bate-papo, agradecer a turma aqui presente, agradecer aí a turma da EC, que me convidou para participar disso. É sempre uma oportunidade de falar de perdão, que é um tema extremamente complexo, difícil, que nós estudamos muito. Convidar a todos para participarem também do nosso trabalho lá na CIP. E agradecer e aguardar aí uma outra oportunidade para estarmos aqui presentes, que é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado e até a próxima. Vamos passar, então, a palavra para a voz da razão. Bom, Mário, você me corrige se tiver alguma coisa errada, tá bom? Posso falar? Efeitos do perdão. Perdão é paradoxal. Vamos perdoar a quem parece imperdoável. Vamos perdoar o que parece imperdoável. Porém, perdoar traz grandes benefícios e é terapêutico. Vamos analisar os malefícios e os benefícios de dar o perdão. Vamos precisar refletir: por que perdoar e a quem vou perdoar? Precisamos saber quem é precisamos saber quem é o alvo do nosso perdão. Podemos projetar um ressentimento de uma pessoa, porém o alvo não está nela, e sim numa outra pessoa que acabamos nos desentendendo com os mais próximos, geralmente que são os familiares. Às vezes, precisamos pensar que um fator específico gera um desequilíbrio e pode marcar uma fase ou um momento de sofrimento, mas somente um momento e não generalizar e marcar a pessoa em todos os sentidos. Nunca se dê o auto-perdoamento. Tenha o benefício do aprendizado. Aprenda com os erros. O auto-perdoamento, você está se corrompendo. Errou? Qual foi o aprendizado com esse erro para não errar mais?
Aprenda com o erro e não fique se punindo. Não se pede desculpas. Ideal é assumir os erros, é reparar esse erro. Não se pede perdão. Não se pede perdão? Isso. Não, desculpa, ele pede desculpa, mas perdão não. São coisas diferentes. Então, eu errei aqui, tá vendo? Já consertei aqui uma coisa. Não se pede perdão. Ideal é assumir os erros e reparar esse erro. Essa é uma forma de demonstrar que estamos sentindo pelo ocorrido, certo? O melhor é sentir a raiva, poder falar dela, se apoderar dela, se apoderar desse sentimento, para depois levar para a tela mental e ponderar como aconteceu e entender os mecanismos que levou o ocorrido. Aí sim pode acontecer o perdão. É preciso sentir a raiva, não pode ser engolida ou banalizada, pois isso causa traumas e doenças. Depressão. A melhor forma de sair da depressão é ajudar outras pessoas, ter o contato com pessoas que precisem da sua ajuda. Isso é a melhor forma. Acho que é uma das melhores formas. Para perdoar alguém, aquele fato não pode acontecer de novo. Se acontecer, o melhor é se afastar, pois o problema não está com você, e sim no outro. Quando um adulto casado tem problemas com a mãe, ele vai ter problema com a esposa também. Isso precisa ser resolvido o quanto antes. Nós que nos afinizamos com as consciências, a escolha é nossa. Entender o sofrimento do outro é uma forma de conseguir perdoar. Perdoando, você não fica submetido à energia do outro. Essa é a sua liberdade. O perdão é pensênico e cognitivo. Não é só no pensamento ou sentimento ou só na energia. É um conjunto dos três para, de fato, acontecer o perdão. Certo? Parei aí. Tá bom? Tá ótimo. Gente, vamos para as pontuações, então. Silvia, quantas assinaturas no livro de presença? 44. Tivemos um recorde hoje online de 121 pessoas. A 165, então. Mas pessoas alcançadas foram 4.135. Professor Mário, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Valeu. Obrigada, gente, pela presença, as contribuições, compartilhamento online. E a gente se vê domingo com a temática Argumentação Conscienciológica com o professor Laênio Loche. Boa noite, uma ótima semana a todos, gente. Tchau, tchau.